Você sabia que no dia 29 de abril de 2021, no alto do Observatório de São Joaquim, uma câmera apontada para a Lua registrou, no lado oposto ao nosso, uma cidade inteira iluminada e que até hoje ninguém conseguiu explicar? A informação vazou de arquivos do Instituto Astronômico Nacional e circulou por poucos e obscuros fóruns, foi chamada de Anomalia 2021, e quem a viu garante que mudou para sempre a forma como olhamos para o céu. Segundo relatos dos moradores da cidade de São Joaquim, no Planalto Serrano, onde o ar cheira a pinho e metal frio, o observatório sempre teve um ar de segredo. A edificação de concreto e vidro ficava isolada, cercada por campos de gramíneas secas que sibilavam com o vento. Quando se aproximava a noite, o prédio emitia um brilho pálido refletido nas janelas, e lá dentro havia sempre o cheiro de café queimado e ozônio, como um aparelho eletrônico recém-ligado. O chefe do turno naquela madrugada era o Dr. Henrique Maia, 45 anos, astrônomo titular com 30 anos de carreira, conhecido por voz calma e olhar medroso de quem já viu muito céu. Ao seu lado trabalhavam Lara Costa, 31 anos, engenheira de imagem, e João Ribeiro, técnico de instrumentação, 42 anos, mãos ásperas, sempre com um pano oleoso no bolso. Eles estavam ali porque um novo espelho secundário havia sido instalado, uma calibração de rotina que só exigiria algumas horas de vigilância noturna. Para eles, era mais uma madrugada de trabalho, mais um registro rotineiro. Nos registros do Instituto consta que a sessão começou às 1h15 da manhã, céu limpo, ar gelado, visibilidade ótima. No começo tudo parecia normal. O telescópio girou, os servomotores sussurraram como dentes de engrenagem, e a sala de controle emanava o habitual barulho de ventiladores e teclas. A primeira imagem foi recebida por volta de 1h49 da madrugada. Manchas de luz, crateras conhecidas, os mares lunares como polígonos de sombra. Lara comentou, numa voz abafada que vinha pelo microfone. Bonita, como sempre. João riu baixo e trouxe mais café. Era fácil racionalizar. Vento, reflexo, atraso eletrônico. A câmera de alta resolução, porém, começou a exibir um ponto brilhante que não estava previsto nos catálogos. Pequeno, pulsante, deslocando-se de modo irregular na superfície que deveria estar morta. Henrique franziu o senho, consultou mapas, 2 tabelas, e disse: pode ser flaring. Pode ser um satélite refletindo. As palavras soavam seguras, mas havia um aperto no peito nos seus olhos, uma linha que a luz das telas acentuava. Horas se passaram. O ponto cresceu. De mancha isolada transformou-se em conjunto de luzes alinhadas, formando ângulos retos, ruas que não deveriam existir em terreno lunar. Na sala, o som de teclas cessou e deu lugar a um silêncio denso, cortado apenas pelo clique intermitente das gravações. O ar parecia mais úmido. Alguém abriu uma janela por impulso e um vento frio varreu o interior, carregando um leve odor metálico como se o próprio equipamento exalasse algo. Lara aproximou o rosto do monitor e murmurou: não faz sentido. Essa frase pequena foi quase uma confissão. João, sempre prático, mudou as lentes, confirmou o foco e repetiu a captação. O que apareceu na segunda tomada não era um defeito. Eram ruas iluminadas, fachadas, sombras alongadas. O primeiro sinal foi fácil de desqualificar, e por isso mesmo não causou pânico imediato. Poderia ser interferência, um reflexo de luz solar em pedaços de detritos, uma projeção desconhecida. Henrique buscou por explicações técnicas, ligou para colegas, enviou e-mails para o catálogo internacional. As respostas demoraram ou foram evasivas. Um técnico em Roma respondeu apenas com uma palavra: impossível. Eles riram de nervoso. Impossível era conforto e condenação ao mesmo tempo. A cada tentativa de explicar, a imagem ficava mais clara. O segundo sinal veio quando um dos edifícios projetou uma sombra que se moveu de maneira independente, não causada por nenhuma rotação natural. Uma sombra que atravessou uma rua e parou diante de uma abertura que parecia uma porta. Lara reproduziu o trecho em câmera lenta e, por instinto, aumentou o contraste. A silhueta dentro da abertura aproximou-se da borda como se observasse o vazio que separa a Terra da Lua. Nada nela lembrava seres humanos, era alongada, os membros desproporcionais, e no lugar do que poderia ser um rosto havia apenas um brilho opaco que lembrava metal polido. O som no laboratório mudou. O murmurinho das máquinas pareceu reduzir-se a um zumbido. Até o relógio de parede, simples instrumento analógico, pareceu atrasar meio segundo entre os tic-tacs. A reação foi humana e previsível. João disse: temos que desligar, um gesto de negação que procurava a ordem. Henrique tentou manter o tom racional. Registramos, avisamos o instituto e interrompemos o experimento. Mas nos seus dedos a caligrafia trêmula denunciava medo. Houve um momento de falso alívio quando, por volta das 4h20 da manhã,
As luzes na superfície lunar parecem diminuir, como se algum interruptor invisível tivesse sido girado. O grupo respirou com afrouxamento, alguns risos nervosos retornaram, e Lara, por reflexo humano, disse: voltamos ao normal. Era só um reflexo. João abriu mais um pacote de biscoitos, e Henrique mandou um relatório parcial por e-mail. A normalidade, porém, era uma máscara frágil que não suportou muito tempo. O terceiro sinal foi impossível de negar. Às 5h03 da manhã, enquanto os primeiros sinais de alba ganhavam a serra, um rádio antigo, não conectado a nenhuma fonte externa, captou uma transmissão breve. Não era som eletrônico, era voz distorcida, arrastada, como se viesse por um tubo longo. Uma voz feminina sussurrou uma série de palavras que ninguém reconheceu, seguida por números que não faziam sentido astronômico. Lara congelou, sentiu náusea. Você ouviu isso? Perguntou. João assentiu, pálido. Henrique gravou a transmissão e tentou ajustar filtros, mas a voz permaneceu. Era como um eco invertido, carregado de uma reverberação que parecia cortar o ar. O cheiro no laboratório mudou outra vez. Algo como ferrugem molhada ou um metal quente queimada no ar frio. As mãos de João suavam. O pano oleoso mal enxugava o suor. A escalada do horror teve ritmo e formato de uma tragédia científica. Ao revisar o arquivo de imagem quadro a quadro, encontraram detalhes que contradiziam qualquer explicação natural. Carros? Não. Veículos sem rodas, percorrendo trilhas de luz, parando diante de algo que se assemelhava a portas. Janelas que se acendiam e apagavam com cadência irregular, quase como se estivessem respirando. Pontes estreitas sem suporte, arcos que projetavam sombras impossíveis, e em uma tomada fechada, figuras minúsculas atravessando uma praçada e inclinando-se como se observassem algo abaixo da superfície lunar, como se o próprio terreno fosse uma cobertura sobre algo maior. Henrique descreveu em voz baixa, quase para si: parece uma cidade. A palavra pendurou no ar como uma sentença. O desespero entrou devagar, depois violento. Eles tentaram contatar o instituto, mas as linhas estavam ocupadas. Mensagens foram enviadas e não respondidas. Ninguém apareceu. Às 7h15, a câmera captou um movimento brusco. Uma luz intensa, vertical, rasgou o céu lunar e estendeu um feixe fino que atravessou o vazio em direção ao espaço. A cidade piscou como um organismo que reagia a estímulo. Lá fora, a noite se transformou em dia por frações de segundo, o telhado do observatório recebeu um brilho que fez a pintura chiadeira. Lara deixou escapar um som que era metade pranto, metade riso. Não estamos sozinhos, murmurou. João foi para a porta buscando ar e jamais voltou. A primeira perda foi concreta e tremenda. A porta de saída foi encontrada fechada por dentro e o corredor vazio, como se alguém tivesse simplesmente evaporado no caminho. As imagens não mostraram João saindo. Mostraram apenas a sua sombra diminuindo enquanto ele caminhava e de repente cessando. Henrique quebrou o protocolo. Juntou discos rígidos, salvou imagens em redundância e tentou bloquear o que havia sido capturado com senhas. Não podemos deixar isso vazar, repetia, voz cortada. Mas o vazamento já havia começado. Alguém dentro do chat interno capturou frames e, em minutos que pareceram horas, pequenos fragmentos apareceram em redes sombrias. A figura que agora se destacava na imagem era mais clara. Uma torre curva com aberturas que projetavam luz como olhos, e na sua base algo que lembrava ruas. E, na praça central, uma formação de seres que se orientavam em círculo, como se estivessem em volta de uma coisa que brilhava com a mesma opacidade do que chamavam de rostos. A tentativa de fuga virou um filme de tensão. Henrique decidiu que deixaria o observatório e procuraria ajuda presencial na cidade. Pegou o carro, notou que as mãos tremiam ao tocar o volante e saiu numa estrada coberta por neblina que cheirava a terra queimada. A GPS parecia falhar e as luzes do painel tremeluziam. O rádio do carro, num instante de loucura, reproduziu novamente a mesma voz feminina e Henrique teve de encostar. Tudo distorçoava a noção do tempo. Passagens como horas se passaram significavam minutos que pesavam como pedras. Ao retornar, encontrou o parquinho vazio, os controles do observatório intactos e as imagens ainda rodando na tela. Não havia sinal de João, nem de qualquer outro ser humano além deles. O pico de horror aconteceu quando a câmera, numa última aproximação, mostrou a cidade de forma inequívoca. As ruas revelaram texturas, mosaicos que lembravam ossos, metais que pareciam extraídos de um navio afundado, e janelas que refletiam não a luz, mas algo como meios bostos distorcidos que se moviam sob a superfície. Uma dessas janelas abriu e uma mão emergiu, fina e comprida, com dedos articulados em ângulos impossíveis, tocando o vazio. A câmera tremeu. O lente piorou em definição, como se algo interferisse na própria ótica. Henrique lançou-se contra o monitor, incapaz de desviar o olhar. O som gravado naquele momento é descrito por especialistas como uma mistura de estalidos,
metal dilacerando e um gemido que parecia traduzir dor e fascínio juntos. Lara desmaiou. Quando acordou, encontrou Henrique ajoelhado, segurando os discos rígidos como quem agarra um pequeno corpo moribundo. As consequências foram devastadoras e cheias de lacunas. João nunca foi encontrado. O Instituto emitiu um comunicado curto, falando em anomalia visual e prometendo investigação. Meses depois, a investigação foi arquivada por razões de segurança nacional, com documentos selados e projetos classificados. Mas não foi o arquivo oficial que trouxe a reviravolta final. Foi uma fotografia, enviada anonimamente para um jornal local, que mudou tudo. Nela, em preto e branco, aparecia um pedaço ampliado da imagem original. A praça, as luzes e algo ainda mais perturbador, uma inscrição alongada em um idioma que ninguém reconheceu, gravada na pedra com marcas que pareciam ter sido feitas por objetos cortantes. A inscrição tinha um padrão rítmico, parecia uma contagem regressiva. O detalhe mais perturbador veio semanas depois, quando um dos arquivos vazados foi analisado por um linguista amador que alegou ter encontrado um padrão que coincidia com um dialeto indígena extinto. Se a alegação fosse verdadeira, implicaria uma coerência entre o que havia no lado escuro da Lua e culturas humanas terrestres antigas. Ninguém foi capaz de confirmar. Testemunhos contraditórios e suspeitas de manipulação se acumularam. Alguns afirmavam que a cidade era projeto alienígena, outros que se tratava de uma instalação humana perdida por milênios. Uma teoria mais sinistra sugeria que a cidade não era fixa, mas uma projeção, uma presença que se alimentava de observação humana. O que se sabe com mais certeza é que, depois daquela madrugada, Henrique nunca mais falou publicamente. Mudou-se para o litoral, descrevia sonhos com ruas de pedra que caminhavam e registrou numa anotação pessoal que ouviu a voz da transmissão internas chamando pelo nome de João, como se ele tivesse voltado. Meses depois, seus registros desapareceram de sua casa. Sobraram apenas um diário com páginas arrancadas e um disco rígido queimado. O que restou aos investigados foi um pedaço de fato, um arquivo de imagem com data e hora, uma transmissão sinistra registrada num rádio que não estava conectado a nada e uma fotografia com inscrições. O Instituto declarou que a pesquisa continuaria em segredo. A imprensa, por sua vez, recebeu versões contraditórias e, com o tempo, o caso tornou-se mais um rumor do que um escândalo. Mas os curiosos que acessaram os fragmentos vazados contam que, em uma das últimas imagens, a cidade parecia olhar de volta. As luzes formaram, por um instante, algo que poderia ser lido como uma mensagem, uma sequência de pontos e traços que lembrava um convite. Até hoje, ninguém sabe quem estava do outro lado da transmissão, nem o que aconteceu com João, nem por que uma cidade poderia existir no lado em que a Terra não aparece. Os documentos oficiais permanecem lacrados, e as poucas testemunhas que aceitaram falar pedem anonimato. A última peça que chegou ao público foi um pequeno vídeo caseiro, sem edição, em que se vê Lara sentada no observatório, olhos vidrados, dizendo ao microfone: "Eles nos veem, e se nós olharmos de novo, se fizermos silêncio e apontarmos, talvez elas nos respondam." Alguns interpretaram como delírio, outros como aviso. E se algum dia você estiver com um telescópio apontado para o céu e notar uma luz que parece extraordinária, não faça como eles fizeram. Não aproxime, não aumente o contraste, não toque no arquivo. Feche a tampa do equipamento, apague as telas e siga em frente, porque há coisas no escuro do universo que não pedem permissão para olhar de volta. E talvez, quando elas responderem, você não seja mais a mesma pessoa que olhou.